Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre o mercado de trabalho no Brasil. Um tema que é cobrado com muita frequência nas provas de vestibulares e também, às vezes, em concursos militares. Espero que vocês gostem da aula e, havendo qualquer dúvida, faça sua pergunta lá na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada? Vamos ao nosso encontro? Então, para iniciar a nossa aulinha, eu mostro essa imagem que retrata uma fila de desempregados que estão, logicamente, à procura de um emprego. Provavelmente, houve uma abertura de vagas numa determinada empresa e isso atraiu um grande número de trabalhadores que se encontravam naquele momento fora do mercado de trabalho. Então, essas filas são muito comuns aqui no Brasil, até mesmo porque milhões de trabalhadores brasileiros se encontram desempregados nesse momento. Então, essa imagem é uma imagem de reflexão que retrata a questão do desemprego em nosso país. Aqui nós temos os dois tipos de desemprego existentes. Então, por diversas vezes, esses termos já foram abordados em questões de concurso. O desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. Professor, qual seria a diferença do desemprego conjuntural para o desemprego estrutural? O desemprego conjuntural é aquele que deriva das crises econômicas. Sendo assim, quando um país entra em recessão, isso se deve à queda do nível de atividade econômica nos diferentes setores da economia. Nós temos o fechamento de um grande número de postos de trabalho. Então, esse tipo de desemprego é chamado conjuntural porque está associado à conjuntura econômica momentânea. O Brasil vive um momento de desemprego conjuntural? Claro que sim. O fraco desempenho da economia brasileira contribui para a existência do desemprego conjuntural, até mesmo porque, se nós pegarmos aqui os dados da evolução do PIB em nosso país, de 2016 até o terceiro trimestre de 2021, nós veremos que tivemos dados negativos e os dados positivos, excetuando-se o ocorrido no terceiro trimestre de 2020 e no quarto trimestre do mesmo ano, esses dados estão muito baixos, ou seja, índices muito baixos, inclusive registrando em alguns trimestres o crescimento negativo, ou seja, a recessão, o encolhimento da economia. Então, como a economia brasileira vem apresentando um fraco desempenho, isso restringe a oferta de empregos e, dessa forma, contribui para a manutenção de uma alta taxa de desemprego em nosso país. A outra forma de desemprego é o desemprego estrutural, aquele que está associado à modernização dos setores da economia,
quando então os trabalhadores vão sendo substituídos por novas máquinas, incluindo-se dentro desse contexto os robôs industriais, e sendo assim, o número de postos de trabalho vai caindo, até mesmo porque o avanço da tecnologia contribui para o desenvolvimento de novas máquinas, equipamentos que reduzem a necessidade de trabalhadores nos mais diferentes segmentos da economia. Aqui nós temos a imagem de uma linha de montagem de uma indústria automotiva, onde você não percebe a presença de nenhum operário. Então, o que você vê aqui são robôs industriais trabalhando na montagem dos veículos. Dessa forma, o desemprego estrutural está associado a essa questão da modernização dos setores produtivos da economia. Todavia, o desemprego estrutural também é causado pela transferência de empresas para outros países, para outros estados, outras regiões, que ofereçam as chamadas vantagens comparativas, ou seja, concedem incentivos fiscais, o custo da mão de obra é menor, as legislações trabalhistas e ambientais são mais flexíveis e por aí vai. Então, o desemprego estrutural não é causado única e exclusivamente pela modernização dos setores produtivos da economia. Ele também é causado pela transferência de empresas para regiões, países, estados, onde os custos de produção são mais baixos. Ok? Então, vamos ver aqui o próximo tópico. Aqui nós temos a evolução do desemprego em nosso país. Aqui, na verdade, nós faremos uma análise mais profunda dessa questão da evolução do desemprego no Brasil. Aqui nós temos um gráfico com os dados do IBGE de 2012, março de 2012, até agosto de 2021. Então, nós podemos perceber que dentro desse contexto de levantamento feito pelo IBGE, a maior taxa de desemprego foi registrada em abril de 2021, quando então alcançou 14,7%. Ora, por que essa taxa de desemprego ela cresceu tanto em 2020? Ela vinha caindo um pouquinho 2018, 2019, e por que ela cresceu tanto em 2020? Aí é fácil entender que os efeitos da pandemia do Covid-19 causou o fechamento de inúmeros postos de trabalho nos mais diferentes setores da economia. E no ano de 2021, vocês já podem perceber que essa taxa de desemprego começou a declinar. Em agosto de 2021, essa taxa, de acordo com os dados do IBGE, alcançou 13,2%. Então, bem inferior àquela taxa registrada em abril de 2021, quando então nós tivemos a maior taxa de desemprego dentro daquilo que o IBGE vem levantando na sua média histórica. Nós temos, dentro desse contexto, 13,7 milhões de brasileiros desempregados. Olha, esses 13,7 milhões de brasileiros desempregados não correspondem, na realidade, à verdade. A gente sabe que o número é maior. Por que isso? Porque o IBGE ele considera como desempregado aquelas pessoas que saem de casa à procura de emprego. Então, aquelas pessoas que o IBGE não consegue levantar através das suas pesquisas, que já desistiram de procurar emprego, então, se nós somarmos esses dois lados, né, que é a parte dos desempregados e dos desalentados é aquele que desistiu de procurar emprego porque ele sai e não consegue. Então, o número de desempregados é bem maior, só que a terminologia é diferente. Nós temos 5,3 milhões de brasileiros desalentados, ou seja, pessoas que desistiram de procurar emprego porque não conseguiam
se colocar no mercado de trabalho. E nós temos 7,7 milhões de brasileiros, de acordo com essa pesquisa do IBGE, de subocupados por insuficiência de horas, ou seja, pessoas que normalmente fazem algum tipo de bico, algum tipo de trabalho temporário e fica pertencente, ou seja, ingressa nesse índice de trabalhadores que são subocupados. Então, por que essa taxa de desemprego ela vem se mantendo tão alta no Brasil? Por causa não só da conjuntura, que gera o desemprego conjuntural, eu me refiro aí à conjuntura econômica, como também a própria modernização dos setores produtivos da economia, que, combinados, causam esse grande número de trabalhadores desempregados. E, infelizmente, acabam levando dor e sofrimento para muitas famílias. Aqui nós temos a evolução do PIB brasileiro de 2019 até o terceiro trimestre de 2021. Então, essa ideia aqui é mostrar a vocês que o fraco desempenho da economia brasileira e esse crescimento que ocorreu no terceiro trimestre de 2020, eu na época disse até que era um crescimento mentiroso, porque, na verdade, estava se aproximando do Natal, os índices de transmissão da doença estavam em queda no Brasil, então isso, de certa forma, criou uma esperança para o setor empresarial, que retomou os investimentos. Então, a própria proximidade do Natal também fez com que a atividade econômica fosse parcialmente retomada, gerando uma expansão da economia. E eu dizia que essa expansão na época era uma bolha, porque as incertezas pairavam no ar e nós não tínhamos garantias de que conseguiríamos derrotar a pandemia, como não conseguimos até hoje, apesar do número de casos ter recuado no Brasil e como em tantos outros países. Agora nós estamos vivenciando uma quarta onda em muitos países da Europa, que inclusive voltaram a adotar medidas de restrição. E vamos torcer para que isso não aconteça no Brasil, porque a nossa economia já está fragilizada por questões estruturais que foram agravadas pela pandemia do Covid-19, e isso, de certa forma, tem sido o principal fator responsável pela manutenção das altas taxas de desemprego em nosso país. Então, e também nós temos que levar em consideração outros aspectos dentro da economia que têm contribuído para esse fraco desempenho. Nós temos o aumento da inflação. A inflação no Brasil já ultrapassou a 2 dígitos, a inflação oficial. E eu sou bem claro, eu não acredito nos índices oficiais, porque qualquer consumidor sabe que muitos produtos e serviços subiram bem acima dos índices oficiais de inflação. Então, que fique bem claro, essa inflação que é divulgada, ela não retrata fielmente a perda do poder aquisitivo dos trabalhadores brasileiros. Então, você tem uma alta na inflação, você tem uma retração no mercado de trabalho, você tem uma queda na renda média do trabalhador brasileiro. Isso vai impactar o comércio, vai impactar o setor industrial e toda uma cadeia produtiva. Isso acaba enfraquecendo a atividade econômica brasileira e limitando a capacidade não só da nossa economia gerar empregos, assim como voltar a ter um crescimento que possa garantir não só a expansão do mercado de trabalho, como também o aumento da renda do trabalhador brasileiro, ok? Então, nós temos que levar em conta também um outro aspecto que eu estava esquecendo de dizer. Muitas categorias profissionais, principalmente servidores públicos, estão com seus salários congelados. Em alguns casos, esse congelamento já se estende por alguns anos.
Outras categorias profissionais, até mesmo da iniciativa privada, estão sem aumento, sem reajuste salarial há 2 anos. E aqueles que conseguiram reajuste salarial, em sua maioria, tiveram reajuste abaixo da inflação. Isso está promovendo o quê? Uma perda do poder aquisitivo, na medida em que o trabalhador ele passa por um processo de empobrecimento que está vinculado à queda do seu poder aquisitivo. Isso vai impactar o comércio, que vai impactar a indústria, que vai impactar o setor terciário, gerando o que nós chamamos de efeito dominó, que vai se refletir nos indicadores econômicos que são utilizados para a composição do Produto Interno Bruto brasileiro. Então, inclusive, para o ano que vem, já estão até prevendo que a economia brasileira não vai crescer. E é provável que ela, em 2022, registre uma recessão. Vamos torcer para que isso não aconteça. Aqui nós temos esse gráfico que eu montei em cima dos dados do IBGE para mostrar a vocês a evolução da renda média do trabalhador brasileiro. Então, nós tivemos o melhor momento nessa transição de 2014 para 2015. Depois o Brasil ele vai passar por um processo de crise política e econômica, em que a inflação ela subiu, o desemprego aumentou. Então você teve uma redução expressiva da renda média do trabalhador brasileiro no ano de 2016. E a partir dali houve uma pequena recuperação. Em 2017 essa renda média volta a crescer. Mas o que acontece a partir de 2018? Essa renda média do trabalhador volta a cair. E você pode perceber que essa queda é mais acentuada aqui em 2020, porque aí nós estamos tendo os efeitos da pandemia do Covid-19. Então, você teve um encolhimento da renda média do trabalhador brasileiro, que se nós, aqui nós temos o valor em reais, se nós colocarmos essa questão em cima dela, a inflação, essa perda do poder aquisitivo, está bem configurada. Ou seja, aqui você tem em 2020 uma renda média bem próxima da renda média do trabalhador em 2012, a renda média. Agora, com o passar de 8 anos, ora, a inflação acumulada ultrapassou o quê? 30% nesse período, ou até mais do que isso, refletindo o quê? Uma queda do poder aquisitivo da classe trabalhadora. Aqui você tem o mercado de trabalho informal. Esse mercado de trabalho informal ocupa cerca de 41,1% da força de trabalho do país. Então, milhões de brasileiros trabalham na economia informal. Por que o setor informal ocupa tantos trabalhadores? Lembrando que o setor informal ele faz parte daquilo que nós chamamos de economia subterrânea, aquela que opera à margem da legalidade. Agora, por que tem tantos trabalhadores na economia informal? Por causa do desemprego, por causa dos baixos salários pagos no setor formal. Basta lembrar que muitos trabalhadores brasileiros com carteira assinada ganham até um salário mínimo. E no setor informal, você trabalhando por conta própria, tendo disposição, correndo atrás, você vai ganhar mais do que isso. Sem ter a necessidade de cumprir aquele horário, sem ter aborrecimento com o seu patrão ou com o seu chefe. Enfim, então, muitos trabalhadores vão para a economia informal porque os salários médios pagos no setor formal são baixos. Um outro aspecto, a baixa qualificação da força de trabalho. Muitas pessoas têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho formal porque o seu nível de escolaridade é muito pequeno. Então não cabe a essas pessoas outra alternativa senão procurar trabalhar por conta própria dentro de uma atividade informal qualquer. Razão pela qual o setor informal, inclusive, ele responde por aproximadamente 17, 18, 19%, eu não tenho esses dados atualizados de 2020, do PIB brasileiro. Então tem um peso na composição do Produto Interno Bruto brasileiro bastante significativo. E se não fosse o setor informal,
milhões de brasileiros estariam vivendo na plena e absoluta miséria. É daí que vem o sustento de muitos brasileiros, razão até pela qual o poder público, apesar de combater a atividade informal, ele combate e finge que não combate, ou seja, ele combate num determinado momento, depois ele flexibiliza, num determinado horário faz vista grossa para que essas pessoas possam dessas atividades tirar o sustento das suas famílias. Aqui nós temos a terceirização do trabalho, que é uma tendência que vem crescendo não só no Brasil, como em outros países do mundo. A terceirização ela ocorre quando uma empresa contrata uma outra empresa para realizar determinados serviços. E quais seriam as vantagens para as empresas? Ora, eu particularmente eu não vejo muita vantagem em contratar uma empresa. Por quê? Bom, as categorias profissionais têm um piso salarial, parte dessa premissa. Tem um piso salarial. Ora, a empresa, ela é obrigada a recolher os encargos trabalhistas. Ora, se a empresa terceirizada, ela tem que, no mínimo, cumprir o piso da categoria, se ela tem que recolher os encargos trabalhistas, e ela tem também que operar com uma margem de lucro. Ora, esse custo da mão de obra, ele acaba, em muitos casos, sendo maior do que a empresa que contrata os seus próprios funcionários. Eu vou dar um exemplo. Eu administro um clube aqui no Rio de Janeiro, eu estou no 8º mandato como presidente de clube, e tive N propostas de terceirização de serviços de limpeza, por exemplo, portaria e por aí vai, segurança. Eu não contratei, porque sai mais barato, no meu entendimento, nós contratarmos a força de trabalho, cumprir as nossas obrigações trabalhistas, aquilo que está dentro do contexto da lei, que sai mais barato. Agora, a partir do momento que o empresário ele cumpre aquilo que a lei determina, ele não vai ter problema na justiça com ninguém, com trabalhador nenhum. O trabalhador ele entra na justiça quando tem o seu direito, né, suprimido. Se você cumpre com todos os seus direitos e o trabalhador cumpre com todas as suas obrigações, ele está garantido, não tem problema. A não ser que a empresa passe por um processo, né, de crise, aí vai ter que cortar pessoal fora isso, ou então cortar por fraco desempenho profissional. Isso é normal. A rotatividade no mercado de trabalho dentro desse contexto. Agora, se o cara é profissional, é bom naquilo que ele faz, ora, você ter esse profissional contratado por você mesmo, no meu entendimento, é melhor do que terceirizar as atividades. Mas só que muitas empresas estão promovendo a terceirização, vê vantagens dentro desse contexto. Esse trabalho terceirizado ele vem crescendo no Brasil e hoje mais de 20% da mão de obra contratada no Brasil trabalha para empresas terceirizadas. Ou seja, o trabalho terceirizado cresceu e vai continuar crescendo no Brasil. Esse crescimento ele ganhou um impulso com a reforma trabalhista ocorrida em 2017 no governo do presidente Michel Temer. Então, que de certa forma, né, regulamentou atividades terceirizadas que até então ainda não eram regulamentadas no Brasil. Aqui nós temos o trabalho home office, que cresceu muito, né, em 2020 e permanece em 2021, fruto da pandemia do Covid-19. Agora, o trabalho home office ele já vinha crescendo não só no Brasil, como no mundo. É claro que é um sistema de trabalho que não envolve todas as categorias profissionais, todo tipo de serviço, mas é um trabalho que veio para ficar. A verdade é essa. Então, qual é a vantagem para o trabalhador? Ele não vai ter aquele tempo perdido de deslocamento da casa para o trabalho e vice-versa. Ele vai economizar com a questão do transporte, ele vai ter mais tempo para conviver com seus filhos, com a sua família, desde que ele seja um profissional e desempenhe bem sua função e atinja as metas que as empresas impõem ou criam. Ora, o trabalho home office
para muitas profissões, não para todas, né, não, porque esse tipo de trabalho não se estende a todas as profissões, acaba sendo uma alternativa boa para a empresa e boa até para o trabalhador, até mesmo porque muitas vezes a empresa não precisa pagar um aluguel de um escritório, né, o aluguel de um estabelecimento qualquer, não precisa ter gastos com condomínios, com luz, com água, enfim. E com isso, os custos operacionais das empresas diminuem e a margem de ganho aumenta. Então, é um tipo de trabalho que veio para ficar e essa tendência que já se verifica em vários países do mundo também está se consolidando no Brasil. Já estava ocorrendo no Brasil antes da crise da pandemia e agora se consolidou de vez, porque mesmo passando essa pandemia, e Deus queira que passe logo, esse tipo de trabalho veio para ficar. Aqui, moçada, eu estou deixando para vocês, né, os grupos de apoio que eu tenho lá no Facebook, para os devidos concursos que porventura vocês venham fazer. Nesses grupos de apoio tem os meus materiais, tem bancos de questões, tem provas comentadas, tem artigos da imprensa, tudo isso de graça, não custa nada para vocês, não estou fazendo propaganda aqui para vender material nenhum, porque tanto as minhas aulas como esse material que eu estou disponibilizando é de graça, o único objetivo é ajudá-los a passar no concurso. Eu tenho 40 anos de magistério, o magistério me deu tudo que eu queria ter na vida, e agora, no final da minha vida, no final da minha carreira, estou gravando essas aulas em agradecimento a tudo aquilo que eu conquistei ao longo da minha vida. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, dê aquele like. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein?